E aí, minha aprovada, vamos resolver questão 10 da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? É o seguinte, a questão dá pra gente, né, uma função que modela o potencial dentro de uma determinada região, né? Essa função V de x, y, e diz que x, né, tá entre 0 e 1, e y entre 0 e 1, ou seja, um retângulo, né, de lados um quadrado. Um quadrado é um retângulo, né? Beleza? Então é o seguinte, pede para a gente dar, né, os potenciais máximos e mínimos, beleza? Dentro dessa região. Ou seja, os pontos que a gente encontrar, né, que a gente vai validar, a gente pode encontrar outros pontos, mas só vai utilizar aqueles que tiverem contidos, né, dentro deste domínio, beleza? Então tá, como é que a gente vai começar? Primeiro a gente vai começar encontrando os extremos dessa função, beleza? Genericamente, podem estar em qualquer lugar. Então vamos aplicar, né, o nosso método Vx de xy, ou seja, a primeira derivada em relação a x igual a zero, beleza? Aí vai dar 48y menos 96x ao quadrado igual a zero. E faça assim, ó, vy de xy vai ser 48x menos 48y. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, aquele sisteminha que a gente já conhece, né? Com as derivadas parciais, as duas igualadas a zero. Tranquilo? Se eu olhar para a equação de baixo, né, eu vejo que a única solução aqui, né, seria o quê? X igual a y, beleza? Para zerar essa de baixo, x teria que ser igual a y. E eu posso perceber também, se eu olhar, todas, né, como x é igual a y, e todas as equações sempre tem, né, não tem nenhuma constante livre, assim, solta, tem sempre 48y, 96x, 48x, 48y. Eu sei que se eu zerar x e y, vai dar zero tanto na de cima quanto na de baixo, beleza? Então, um ponto que eu vou chamar de P1 seria o ponto 0, 0, beleza? Aqui eu posso ver que 96 é o dobro, né, de 48, beleza? Então, eu teria, dividindo tudo por 48 aqui, eu teria y igual a 2x ao quadrado. Ou poderia colocar x ao quadrado igual a y sobre 2. A gente pode ver que a solução para isso aqui é os dois serem meio, né? Até porque x tem que ser igual a y, beleza? Poderia colocar que x é igual a y também aqui, ó. Aí ficaria x, resolver a equação do segundo grau. Mas a gente vai chegar no resultado que vale meio, beleza? P2 igual a meio e meio. O que eu quis dizer é que, como x é igual a y, poderia colocar isso aqui, ó. X igual a 2x ao quadrado. Beleza? Divide por x dos dois lados, considerando x diferente de zero. Chega nesse resultado aqui. Show de bola? Então, beleza. Encontramos esses dois pontos, né? Agora eu preciso analisar o potencial calculado nesses dois pontos. Potencial calculado em 0, 0 vale 0. E o potencial calculado em meio e meio, ele vai valer 2. Potencial aqui vale 2. 2 volts. Tranquilo? Então, beleza. Encontrei, né, os pontos de máximo e mínimo, né, dentro da minha região, né? Pode ver que meio e meio tá dentro, né, de 0 e 1. Tranquilo? E 0 e 0 também tá em cima, né? Porque aqui é menor ou igual. Então, né, o ponto 0, 0 também é um ponto válido. O que que eu faço? Eu vou salvar, né, esses valorizinhos que eu encontrei, porque eu tenho que comparar tudo no final. Pô, acabou aqui o problema? Não acabou, porque eu tenho que analisar ainda o que a gente chama de fronteira, ou seja, o nosso domínio, onde ele está delimitado. Se a gente desenhar nesse domínio, esses valores de x e y, vamos desenhar ele aqui. Beleza. O nosso domínio ele é feito por quatro retas. Eu vou chamar essa aqui de R1, essa aqui de R2, essa aqui de R3 e essa aqui de R4, né? Onde aqui é 1 e aqui é 1, né? Y e x. Beleza? Então eu tenho que analisar minha função, né, em cima de cada reta dessa. Beleza? Eu tenho que montar a equação de cada reta dessa, né? Tranquilo? Ou seja, R1 é a reta x igual a zero, ou seja, o próprio eixo y. R2 é a reta y igual a zero, o eixo x. R3
é a reta x igual a 1, perpendicular ao eixo x. E R4 é a reta y igual a 1, perpendicular ao eixo y. Tranquilo? Então, né, eu preciso jogar esses valores x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, um de cada vez na minha função. Ou seja, analisando a minha função em cima, né, da reta R1, a minha função basicamente tem que substituir o valor da R1, né? Ou seja, eu vou enfiar essa R1 dentro da minha função. Se R1 é x igual a 0, todas as ocorrências de x na minha função v eu troco por 0. Vai ficar 48 vezes 0y, menos 32 vezes 0 ao cubo, menos 24y ao quadrado. Eu vou ter menos 24y ao quadrado. Beleza? Então, a minha função fica assim em cima dessa reta, né? Quando eu ando em cima dessa reta, a minha função tem essa cara. Tranquilo? Isso implica o seguinte, ó. O potencial mínimo, obviamente, como meu domínio é de 0 a 1, vai ser 0. O máximo vai ser menos 24, ou seja, o máximo em módulo, né? O potencial seria igual a menos 24 volts, beleza? Em cima de qual ponto, né? Em cima, eu vou chamar aqui de P3, que valeria, bom, já é x igual a 0, o y igual a 1. Tranquilo? Então, vou salvar isso aqui. No caso, esse seria o menor valor do potencial, né? O maior seria 0. Beleza? E faço isso para todas as minhas 4 retas, ó. R2, na y igual a 0, eu vou lá na minha equação, troco todas as ocorrências de x, ou perdão, de y por 0. 0, 0, menos 32x ao cubo. Então, v vai ser igual a menos 32x ao cubo. Tranquilo? Ou seja, eu vou ter um potencial mínimo 0, onde x vale 0, e um potencial igual a menos 32, né? No caso, o 0 seria o máximo, mas trabalhando de módulo, ele seria o mínimo, né? Mas no caso, o que importa é o sinal mesmo. Então, vamos embora. Que corresponderia ao ponto y igual a 0 e x igual a 1. Ou seja, o ponto 1, 0. Poderia chamar de P4. Eu vou fazendo isso, ó. R3 é x igual a 1. Aí eu troco, né, x por 1 ali, ó. Vai ficar 48 y menos 32 menos 24y ao quadrado. Aí troquei. Aí, bom, aqui já ficou um pouquinho mais complicado. O que eu posso fazer? Bom, como é uma função de uma variável, máximo e mínimo para a função de uma variável. Como é que funciona? Deriva igual a 0. Vou ter assim, ó, v' vai ser igual a 48 menos 48y igual a 0. Eu vou ter o quê? Passando o y para lá, eu vou ter que y tem que ser igual a 1. Tranquilo? Tranquilo, porque até se você tiver o y igual a 0 aqui, o potencial vai dar menos 32 também. Beleza? Seria o potencial mínimo. Então, um outro ponto, né, de potencial mínimo, a R3 seria x igual a 1, né? O ponto 1 e 0, que é esse mesmo ponto, tem potencial menos 32, igual a gente já viu aqui. Aí, para y igual a 1, a gente teria o seguinte, que o potencial seria igual a 48 menos 24 menos 32, menos 8. E se y vale 1, aqui seria para o ponto P5 igual a 1 e 1. Essa parte é bem embaralhada, bem confusa assim. Eu espero que você esteja entendendo tudo o que está acontecendo aqui. Eu basicamente estou analisando a minha função em cima dessa reta. Em cima dessa reta ela tem essa cara. Para encontrar o valor máximo, deriva igual a 0, né? O valor mínimo, basicamente otimizar a função. No caso, fazendo y igual a 0, a gente vai obter o mesmo ponto que a gente obteve na reta passada. E fazendo y igual a 1, que foi o ponto de máximo que a gente encontrou, de mínimo, o ponto relativo aí que a gente encontrou, né? O ponto ótimo, vamos dizer assim. A gente vai obter um potencial de menos 8. Beleza? Agora a gente analisa, né, a nossa última reta. A reta R4, né? Onde y vale 1. Substituo as ocorrências de y por 1, eu vou ter 48x menos 32x ao cubo
menos 24. Beleza, o que eu faço? Derivo e igual a zero. Ou seja, esse aqui seria meu potencial, né? Derivo, v' igual, derivando em relação a x, 48 menos 96, x ao quadrado, e iguala a zero. Bom, a gente vai ter, dividindo tudo por 48, 1 igual a 2x ao quadrado. Ou seja, x vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? E bom, o meu potencial, e raiz de 2 sobre 2, né, só fazendo uma observação, pertence, né, ao domínio x entre 0 e 1, beleza? O meu potencial vai ficar igual, bom, como y é igual a 1, 48 raiz de 2 sobre 2, menos 32 raiz de 2 sobre 2 ao cubo, menos 24. Logo, o meu potencial daria menos 1,37 para o meu P6, igual a raiz de 2 sobre 2 e 1. Tranquilo? Então, basicamente, acabou que a questão cabe a gente analisar todos os nossos resultados. Então, eu vou em todos os valores que eu encontrei, ó. O maior potencial que eu encontrei foi 2 volts, beleza? O resto tudo, ó, negativo, 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 negativo. Então, potencial máximo foi igual a 2 volts, né? Que corresponde ao ponto P2 igual a meio e meio, tranquilo? E o potencial mínimo que a gente encontrou é igual a menos 32, que corresponde ao ponto que a gente chamou de P4, 1 e 0. Tranquilo? Então é um pouquinho confuso, realmente é muito trabalho, até para gravar isso aqui dá um trabalhão danado. Mas eu espero que você tenha entendido, né, como é que a gente analisa em cima de cada reta. É só jogar o valor da reta dentro da função, a função vai ser modificada, você vai ter como é o comportamento da função em cima, né, daquela reta, beleza? E fazer o que você tiver que fazer para achar os máximos, os mínimos, deriva igual a zero, para calcular a segunda derivada, calcula a segunda derivada, se for menor que zero é ponto de máximo, maior que zero é ponto de mínimo, tranquilo? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado, até a próxima, valeu!